Agora foi. 3 anos de ministério. 10% da sua vida exposta. O seu nome tá no calendário, tá ligado? O Deus que se fez carne. O homem que veio aqui na terra e mudou a maneira com que todas as pessoas vivem e convivem. Porque diversas pessoas e diversas sociedades foram influenciadas pelos atos de um único homem, Jesus Cristo. Só que você sabe quem era Jesus Cristo de verdade? De verdade. Porque às vezes você pode estar crendo em um falso Messias. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o segundo episódio do podcast Doca. E hoje a gente vai falar sobre o Mano JC, certo? Peço que você abra a sua Bíblia, correto? Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Então abra a Bíblia. E abra a Bíblia em João 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 4, mano. Na célula eu preguei isso pra rapaziada, mas hoje eu vou falar algumas coisas a mais. Algumas coisas que eu preguei na minha igreja. Preguei há umas 2 semanas na minha igreja. E é uma palavra muito poderosa que apresenta um Jesus Cristo que as pessoas não conhecem. Um Jesus Cristo que as pessoas, elas continuamente gostam de limitar Cristo. As pessoas gostam de limitar o tamanho de Cristo. Nós, como seres humanos, gostamos de resumir quem é Jesus Cristo. Então vamos ver o que a palavra fala sobre Cristo, certo? Então, 1 João, versículo 1 ao 4, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em algumas versões, se você abriu a sua Bíblia, em vez de verbo está escrito palavra, né? O apóstolo João, o livro do apóstolo João, quando você dá uma aprofundada, você percebe que não é parecido com os livros, por exemplo, de Mateus, que é extremamente descritivo, tem muitas informações, é como se fosse uma descrição de todos os atos possíveis. O livro de João parece que é como se João tivesse tentando falar quem é Jesus Cristo. E ele começa o livro dele falando assim: no princípio era o Verbo. Ele inicia de uma forma que parece ser poética. No nosso português parece ser poética. E talvez até no grego também seria. Mas quando o apóstolo João escreveu isso, ele usou o termo em grego chamado logos. Esse termo em grego, eu vou ler aqui para não errar, significa palavra, razão, discurso, pensamento ou princípio. Logos não é somente algo falado, mas é em pensamento, em razão. Então, o que isso significa? O que João estava falando? João estava falando que Jesus é a expressão de Deus encarnada aqui na Terra. Jesus é a essência perfeita de Deus sendo manifestada. E como assim essência? O significado da palavra essência é a essência, o que define a verdadeira natureza de algo, o que aquilo realmente é. Então, quando você lê isso, você precisa entender uma coisa: Jesus é a expressão de Deus. Jesus é Deus. E quando você olha para isso, você entende isso, você vive isso, a maneira com que você percebe Cristo é diferente. Mas e quando o próprio Cristo disse quem ele é? Em João 15, no versículo 1, está escrito, é Jesus falando: Eu sou a videira verdadeira. Vamos lá. A videira, para quem não sabe, é a árvore que gera uva, né? Da uva gera o vinho e entra entre milhares de coisas. Na passagem de João 15, é onde Jesus ele apresenta o Pai como agricultor e nós somos os ramos dessa videira. Se nós não estivermos nessa videira sendo ramos, nós não geraremos frutos algum. Correto? Quando nós olhamos para a época, nós percebemos que a videira ela significava algo muito importante, né? Ela estava atrelada na agricultura, no comércio e na alimentação da época. Porém, ela tinha uma importância e uma simbologia na época com o próprio povo de Israel.
Como assim? No Velho Testamento, o povo de Israel ele era comparado diversas vezes como uma videira. Então, quando Cristo ele fala dessa maneira, ele está dizendo o seguinte: essa videira não é mais o povo de Israel. Eu sou a videira verdadeira. O povo de Israel não é mais o povo abençoado. Eu vim também pregar para gentios, para pessoas que não são do povo de Israel, não são somente judeus. Jesus Cristo veio pregar isso. E o ponto primordial é que o povo de Israel ele era comparado com uma videira porque ele foi um povo plantado por Deus, que Deus esperava frutos, mas o povo de Israel não conseguiu devolver esses frutos da melhor maneira, igual muitas pessoas hoje em dia fazem. E o ponto primordial é que essa palavra de eu sou a videira verdadeira me chamou muita atenção quando eu vi a pregação do Luan Galindo. Ele é pregador da Will One. Eu já fui lá algumas vezes, tá ligado? Salve pro Luan, salve pro Pablo, que é o líder. E ele comentou algo naquela pregação do dia que eu não tinha parado para pensar. Ele falou que muitas pessoas conhecem, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que é, qual a relação de Jesus falando que eu sou a videira verdadeira com o primeiro milagre de Jesus? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Jesus, no primeiro milagre, para quem não sabe, Jesus transformou a água para o vinho. Muitas pessoas sabem disso. E esse milagre tem diversas simbologias. Como, por exemplo, para o casamento. Como, por exemplo, o seu primeiro milagre, a maneira com que ele transformou a água para o vinho. Só que essa ótica trouxe essa tese que é defendida por alguns teólogos. É uma ótica que me trouxe um ponto muito legal, tá ligado? Um ponto diferenciado. Que foi o quê? Quando Cristo ele falou, eu sou a videira verdadeira. É como se, para quem não sabe, né? Como eu disse, a videira sai a uva, que da uva as pessoas na época faziam o vinho. Quando Cristo ele transforma a água para o vinho, é também Cristo dizendo, eu sou a videira verdadeira. E o mais louco de quando você olha para essa ótica, você continua esse momento do primeiro milagre, nós olhamos para o mestre, pro coordenador da festa, para o mestre sala, que ele estava organizando o casamento, e quando ele provou aquele vinho, ele ficou surpreso, ele levantou, muitas pessoas conhecem, ele levantou e elogiou aquele vinho. Ele elogiou aquele vinho, que muito provavelmente, a Bíblia não especifica isso, mas ele provavelmente deve ter participado de diversos outros casamentos. Pode ser como um organizador ou um participante, porque era muito comum casamentos na época. Porém, quando nós olhamos para João 2,10, quando o mestre Sala ele fala o seguinte, ele levanta e diz para as pessoas que estavam casando, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Foi guardado o melhor vinho para o final. E o que isso tem a ver? A nossa fé é baseada exatamente nisso. O melhor vinho ele já veio, mas a nossa fé é a esperança com que ele voltará. O reino de Deus será trazido para nós na glória de Jesus Cristo. O melhor chegará no final. E é muito louco olhar por essa ótica. Outro ponto também que Jesus ele fala sobre si, ele diz o eu sou, está em João 14,6, onde Jesus diz, está escrito, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, vamos por partes. Como assim ele é o caminho? É Jesus Cristo que nos leva ao Pai. Como assim ele é a verdade? Jesus é a palavra viva. Como assim Jesus é a revelação plena de quem Deus é? Então Jesus é a verdade. E como assim ele é a vida? Jesus ele se entregou, ele nos salvou para a vida eterna. Jesus nos dá vida e vida em abundância, pois ele dá a vida eterna. E em sequência, Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E esse versículo, ele é um versículo muito importante, porque muitas pessoas hoje em dia, elas não conseguem seguir isso e não conseguem acreditar nisso, mas é o próprio Cristo falando. Por quê? As pessoas da época, elas não pensavam nisso, mas quando nós olhamos para hoje, quantas religiões que creem em Jesus, mas também creem em um monte de outras coisas. Como se Jesus fizesse parte do pacote. Só que, se elas crescem de fato em Jesus, elas não falariam dessa maneira, elas falariam de outra. Pois Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa fé, a nossa salvação é mediante a nossa fé em Cristo Jesus, nos arrependermos e aceitarmos Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, entre muitos pontos, Cristo ele é o Messias. E hoje diversas pessoas elas defendem uma tese que, beleza, as pessoas falam que Jesus é Deus, mas Jesus nunca falou que é Deus. Jesus nunca disse que ele é Deus. Isso é mentira. Normalmente a pessoa que fala isso, ela acredita que Jesus é como se fosse uma referência moral. Como se Jesus fosse um Bob Marley, um Gandhi, alguma coisa desse tipo, um amor e paz. Só que não é bem assim. Em João 8,58 está escrito, Jesus está falando para os fariseus isso. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Tá, beleza. Eu sou. Jesus não falou que ele é literalmente Deus. Isso daí é burrice falar. Calma, garotinho. Calma, o alecrim dourado. Quando Jesus disse esse eu sou, na nossa tradução é eu sou. Porém, esse eu sou é o mesmo eu sou usado em Êxodo 3,14, quando Deus está falando com Moisés. Porém, Moisés pergunta para Deus, quem eu falo? Em nome de quem que eu vou até o povo e falo que eu estou sendo chamado para salvar eles? E Deus responde, eu sou o que sou. Como assim? O termo usado é ego-eimi. Então Cristo falou ego-eimi naquele momento. Por isso que os fariseus ficaram tão bravos, porque os fariseus conheciam da palavra da época. Eles sabiam de tudo da palavra. Então quando Jesus disse isso, era literalmente Jesus olhando na cara deles e falando, eu sou Deus. E ainda mais ele falando que antes de Abraão nascer, como se ele fosse maior que Abraão. E para os fariseus isso foi muito complexo. Isso foi muito difícil deles aceitarem. Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que era a Bíblia, que eles liam, existiam diversas profecias, como por exemplo, a de Isaías, que Isaías disse que eis que a Virgem conceberá o Filho, Maria concebeu Jesus Cristo, virgem, o Filho foi dado pelo Espírito Santo. Davi, quando Davi escreve que o teu santo não sofrerá decomposição, esse teu santo é Jesus Cristo. Como assim Jesus Cristo não sofreu decomposição? Jesus Cristo ele ressuscitou. A nossa fé é baseada nisso, né? Se Jesus Cristo não ressuscitou, eu posso parar o vídeo agora e acabou. É isso, né? Jesus Cristo não ressuscitou, só que a nossa fé é baseada nisso. Só que se você crê nisso, se você não crê que ele ressuscitou, para mais de 500 pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto, tem um estudo de uma psicóloga que eu fiquei sabendo pela Bruna Moretti, que foi o seguinte, a psicóloga disse que não tem como isso ter sido como se fosse uma alucinação, uma alucinação coletiva, porque foram 500 pessoas que viram as mesmas coisas, foram 500 pessoas que testemunharam as mesmas coisas, e dessas pessoas que teriam essa alucinação, já seria um milagre maior do que a própria ressurreição de Cristo Jesus, porque todas tiveram a mesma alucinação da mesma maneira, estou dando um exemplo, com o mesmo gramado, com o mesmo animal, com o mesmo cheiro, com a mesma visão, com tudo igual. Isso já seria um milagre. E o ponto aqui é o seguinte: a Bíblia nos leva a um único caminho, a Bíblia do Velho Testamento. E eu vou falar para você por quê, vou pegar aqui meu tablet. Isso se chama convergência bíblica, o que eu vou citar para vocês. Por exemplo, em Gênesis 3,15, a promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente,
aponta para Cristo vencendo o pecado e o diabo. Em Salmos 22, transpassarão minhas vestes e pés repartirão minhas vestes. A crucificação de Cristo Jesus. Em Isaías 53, servo sofredor levando nossas dores e pecados, Jesus na cruz. Em Jonas, o livro de Jonas, a história de Jonas, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, é a figura da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O maná no deserto, meu garotão, o pão do céu que sustentava Israel, Jesus ele se apresenta como o verdadeiro pão da vida. Davi, né, o rei ungido que vence os inimigos e estabelece o reino. A figura de Jesus como o rei eterno da linhagem de Davi. Isso é convergência bíblica. O Velho Testamento aponta para um único caminho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio cumprir tudo que a lei de Moisés profetizou para ele, pois o Velho Testamento é profético. O Velho Testamento é o profético. Porém, quando você olha para tudo isso, Jesus sendo Deus, você já parou para pensar que ele é Deus? A gente é nada. Ele veio para a Terra, encarnou como homem e escolheu servir. Ele escolheu lavar os pés dos seus discípulos, sendo Deus. E essa que é a coisa mais louca do mundo. Porque quando nós olhamos, Jesus Cristo, ele foi bebê, ele foi adolescente, ele foi adulto. Ele passou por todas as fases que nós passamos. Jesus foi criança. Porém, Jesus ele não pecou nenhuma vez. Jesus é a única pessoa na Bíblia que nunca pecou. É o único. Quem quer dividir este posto com Jesus se chama Satanás. Se você crê que já teve outra pessoa que nunca pecou a não ser Jesus, você não crê em Jesus. O mesmo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem não conheceu o pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados. E por que ele fez isso? Por amor. Jesus serviu ao Pai. Jesus crucificado, com o corpo dilacerado, provavelmente os órgãos para fora, disse: está consumado. O que? O plano da salvação. Esse é Jesus Cristo. Esse é o tamanho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Deus, se fez servo. Ele poderia ter acabado com todo mundo, mas ele tinha que cumprir exatamente da maneira com que o Pai desejava. E eu observei que quando eu estava estudando para montar essa pregação lá para minha igreja, eu percebi que nós temos a mania de limitar Jesus Cristo. Porém, nós não conseguimos recusar ele. Quantas pessoas que você conhece que creem em Jesus, mas também creem em signo, que creem em Jesus, mas creem em santos, creem em Jesus, mas creem em entidades, creem em Jesus, mas creem em pedrinhas que podem virar uma BMW. Respeita a sua fé. Porém, você não tem que crer em Jesus. Porque você não crê em Jesus, você crê em um Jesus que você criou. Não o Jesus que ele se apresenta na Bíblia. Desculpa, mas é a verdade. E o ponto primordial aqui é que as pessoas hoje em dia, elas acham que Jesus é uma representação de paz e amor. Que Jesus era da hora, mas o fã-clube dele era um lixo. Acho que as pessoas elas confundem um pouco porque acho que elas se sentem Deus. Elas se sentem Deus. Não tiro o ponto de diversas pessoas que estão no corpo de Cristo utilizam isso para fazer coisas erradas. Fofoca, contenda, palavra torpe, age de uma forma que pode matar a fé dos outros. Como eu disse no primeiro episódio,
que quando a pessoa utiliza os dons do Espírito Santo, se você quiser ver o primeiro episódio que eu falo sobre dons, quando ela usa os dons para benefício próprio, ela tem o poder de matar a fé das outras pessoas, sendo que os dons servem para servir e edificar a casa de Deus. Esse que é o ponto primordial. Porém, Jesus, ele faz parte da equação dessas pessoas. Jesus, ele faz parte da equação dessas pessoas infiéis. Elas atiram para todo lado, porque vai que um tá certo. Só que esse vai que um tá certo, Cristo é o certo. E você fala assim, mas se Cristo não for? Mas e se Cristo for? Se Cristo for, você tá no caminho errado. Por quê? Porque você tá colocando Cristo no meio de um monte de baboseira. Não sou eu que tô falando. É Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer fazer uma coisa? Fala com o mano lá de cima. Com o mano JC. Ai, ai. As pessoas não vão conseguir encontrar Jesus Cristo quando elas colocam outras coisas no meio. E essas outras coisas no meio não falam nem só sobre religião. É sobre si, é sobre gostos. Às vezes o Deus da pessoa é o time de futebol. Se você ama mais o seu time de futebol do que Jesus Cristo, você está fazendo a mesma coisa. E vida que segue. Mas ele vai voltar. E o meu papel é te falar isso. Você não crê? Tá tranquilo, velho. Mas eu acho que você tá conseguindo perceber que o mundo tá meio estranho, né? Tá se cumprindo umas paradas que tá na Bíblia. E o ponto primordial é que tem um livro do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples, que eu já li, que tá ali, que eu peguei um trecho e coloquei aqui no meu tablet, onde o C.S. Lewis fala sobre Cristo, que ele diz que só tem duas possibilidades de crença quando você olha para Jesus Cristo. Você só tem duas possibilidades de olhar para Cristo. Beleza? Vamos lá. Quando olhamos para Jesus, não podemos dizer apenas que ele foi um grande mestre ou um homem bom. Ele afirmou ser Deus. Se isso não fosse verdade, então só restam duas opções. Ou ele sabia que estava mentindo e então seria um grande enganador, ou acreditava nisso, mas estava enganado e seria um louco. A única alternativa coerente é aceitar que ele dizia a verdade e, portanto, é realmente o Filho de Deus. Ou ele era um maluco, ou o próprio Filho de Deus. Não tem meio termo. Segundo o que ele próprio fez e falou. Não existe relativização quando Jesus está na equação. Não existe meio termo, pois Jesus Cristo ele entra em conflito com todas as ideologias e vieses que você pode imaginar. Não importa qual o caminho que seja, Jesus ele vai entrar em conflito. Vai chegar um momento que Jesus ele vai ser de um lado, vai chegar um momento que Jesus ele vai ser de outro. Mas o ponto é que Jesus ele é único. Se você não trata como único, você nunca vai conhecer ele. E por isso que a porta é estreita. Porque gostamos de resumir Jesus Cristo. Se quanto mais próximos de Cristo estamos, mais santo ficaremos, pois estaremos completamente revestidos da graça de Deus. Quando nós resumimos Jesus Cristo, nós tornamos a porta estreita. E isso vai para ego, vai para pecado, vai para vieses, vai para vontades, vai para debates. Quem está mais certo? Ou a razão? O ponto é que eu estou falando de Jesus e acabou. É muito fácil falar de pecado. É fácil falar sobre política, mas é muito difícil falar tudo que Jesus fez e foi. É difícil. Só que Jesus nos chama para nós sermos um pequeno Cristo. E o ponto aqui é que quem é Jesus Cristo? Você que talvez não saiba, Jesus ele é a autoexpressão perfeita de Deus, em forma humana. Tudo que Deus é, seja caráter, sua glória e sua vontade, foi revelada em Cristo Jesus. Jesus é bagulho louco. E o ponto aqui é o seguinte:
A Bíblia nos vai falar que Jesus ele era o Filho de Deus e Deus encarnado. A videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e o homem, o pão da vida, a pedra angular. Jesus tornou o invisível visível. Como assim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo foram revelados em Jesus Cristo. Em forma humana. Ele tornou o invisível visível. Jesus é a expressão divina. Jesus, ele é o autor da vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a existência. Jesus é a boa parte. A bênção máxima de Deus não virá. Não é a sua BMW, não é a sua Mercedes, não é a Ferrari. A bênção máxima de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. Você conhece Jesus de verdade? Porque na realidade nós conhecemos 0,000000001% de quem é Jesus Cristo. É arrogância nossa querermos limitar quem esteve no princípio, quem é o princípio, quem é Deus. Porque talvez até na eternidade nós nunca conseguiremos ter a plenitude de entender quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que os anjos mais próximos de Deus estão louvando a Deus. Os mais próximos, eles precisam estar com os olhos tampados para suportar a glória de Deus. Talvez nós nunca conseguiremos entender. Então, para de colocar Jesus Cristo num potinho, numa caixinha, e englobar ele com todas as suas crenças que você inventa na sua cabeça. E essas crenças que você inventa na sua cabeça, eu nem estou falando de religiões. Eu estou falando de você mesmo. Jesus Cristo não é o seu terapeuta. Jesus Cristo não morreu na cruz para você ficar bem. Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja salvo. Se você se arrepender e aceitar Ele como seu único e verdadeiro Salvador. Só que o ponto é que as pessoas aceitam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, mas não entendem que Jesus não é brincadeira. Crer em Jesus não é um playground. E quando você olha para Cristo, você olha para Deus. Quando você olha para Cristo, você recebe a graça. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema, eu escrevi a segunda postagem da minha newsletter, foi sobre esse tema, sobre a ousia de Cristo. Ousia é um termo em grego que fala sobre substância, o significado é substância, essência de Cristo. Onde eu englobo também sobre o que eu disse nesse podcast. Se você ficou até aqui, parabéns, você é diferente. As pessoas hoje em dia não conseguem ficar 5 minutos parada. Não conseguem ficar 5 minutos para ouvir a palavra de Deus. Só que você conseguiu. Parabéns. O Espírito Santo te ama, mano. Ele quer mais de você. Ele quer falar com você. Jesus quer mostrar a face dele. E Jesus tá voltando, mano. Quantas pessoas que você conhece que não ouviram falar desse Jesus? Só ouviram falar do Jesus que entrega bênçãos e carros e tudo mais. É porque eu sei, né, que o que eu falei aqui, ninguém liga. Ninguém liga pro Jesus Salvador. Só ligam pro Jesus que abençoa. Nós tornamos Jesus o meio e não o fim. E esse que é o nosso problema. Você não é o fim. Jesus é o fim e o começo. Ele é tudo, mano. Para de resumir Cristo, cara. Olha pra ele. Ele te chama para sair do barco e caminhar sobre as águas. Só que você não pode olhar para o lado e para o outro. E a água se chama os passos da graça. Cada passo que você dá sob a água, você está pisando em cima da graça. E essa graça está te revestindo e Jesus está na sua frente. O seu foco tem que ser Ele. Quando você tira o foco de Cristo, você, com toda a certeza do mundo, vai acabar indo em direção à sua carne.
E o salário, a carne nos leva a pecar e o salário do pecado é a morte. Cristo quer te entregar vida e vida em abundância. No próximo episódio eu vou falar sobre graça de Deus. A maior força libertadora do pecado. Não é gigante? Eu vou orar, peço que você se mantenha em espírito. Espero que você tenha gostado desse episódio. Para que essa palavra chegue a mais pessoas, mano, eu preciso que você passe para os seus amigos, para quem precisa escutar. Curta, comenta, porque isso ajuda com que a voz do Espírito Santo chegue na vida de outras pessoas. Você vai estar evangelizando, enviando esse vídeo para outra pessoa. E principalmente, mano, não é só enviando um vídeo, não é eu, não, é você. Às vezes você pegando o que você escutou nesse episódio, você começa a falar para os parceiros que tem aí, para suas amigas. Abre a boca. Como eu disse no último, o profético não morreu, é você que não abre a boca. Então abre a boca. Tá bom? Deus tá te chamando. Fecha os olhos aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua palavra, de sentirmos a Tua sabedoria e a unção do Espírito Santo sendo derramada neste episódio, Senhor. Que o Senhor toque na vida dessa pessoa, que a Tua presença, a Tua face, tudo que o Senhor tem para entregar para essa pessoa, que é você em supremacia, em essência, seja completamente entregue à vida dessa pessoa, que essa pessoa possa ser batizada pelo Espírito Santo e viver um avivamento. Em nome de Jesus, Pai, toca o coração de pessoas que não te conhecem e principalmente dê ousadia para as pessoas que te conhecem, porém têm vergonha de pregar o evangelho, pois dentro de si existe um espírito de orfandade. Não te veem como pai e não se veem como filho de Deus. Jesus Cristo tornou possível, pois por a filiação de Cristo nos tornamos cordeiros de Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, que a tua presença venha e que Jesus se revele para os teus seguidores, para os teus melhores amigos, pois Cristo nos chama para sermos melhores amigos. Amém? Fica com Deus. Na verdade é isso aqui, ó. Fica com Deus. Eu não consigo, calma aí. Fica com Deus.